Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país, do pôr do sol. Bom dia. Estamos iniciando o programa Bela Cruz, como te amo. O programa Bela Cruz, como te amo é um programa onde nós vamos relatar a história, a biografia do município de Bela Cruz, do antes, o durante e o agora. A pergunta é: por que o nome do programa é Bela Cruz, como te amo? Inicialmente, o meu abraço carinhoso a todos que estão nos assistindo, porque este é o primeiro ato que nós vamos iniciar dessa programação, que vai ter muitos capítulos. A história é longa, mas uma história muito bonita. Por quê? Porque a Bela Cruz é um dos municípios que o escritor Vicente Freitas fez questão de escrever e continua atualizando. Por isso é que ele está aqui. Eu ainda vou fazer a apresentação dele, mas antes eu quero dizer que o município que não tem história é como uma pessoa que nasce, não é registrado, não tem certidão de nascimento, quando morre ele não existe, porque ele não existiu, ele não era documentado. Mas a Bela Cruz é documentada. A razão de colocar esse nome, que eu amo, programa Bela Cruz, como te amo, é porque em 1993, um grande testemunho aqui, o escritor Vicente Freitas, a Bela Cruz estava atravessando uma fase muito difícil. E a prefeitura, ela realizou um contrato com a Rádio Difusora do Acaraú, a única da região, e não usava para o determinado fim do contrato, que era publicar notícias de Bela Cruz. Diante desse fato, eu procurei uma maneira de realizar o meu sonho, e acima de tudo, nós tivemos uma saída muito grande de eleitores do nosso município da Bela Cruz para outras localidades da região. Então, eu criei o programa Bela Cruz, como te amo, e passei a apresentar na Rádio Difusora do Acaraú desde 1993 até 1997, com esse intuito, e deu certo, trazer de volta o belacruzense, que estava votando em outra região, sem fundamento nenhum, sem razão nenhuma, porque tudo que precisava procurava o seu município, o seu torrão, para poder resolver os seus problemas. E assim aconteceu, e foi maravilhoso essa época. Nós fazíamos o programa de 9 às 12, todo sábado, 9 às 12 da manhã, sucesso extraordinário, levando Vicente Freitas, quando tinha uma poesia, uma escrita, uma coisa ditada, ele ia comigo. Então, eu quero apresentar agora o meu amigo, escritor belacruzense, Vicente Freitas. Bom dia, Vicente Freitas. Bom dia, Adilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Genoveva FM, e bom dia para a equipe que trabalha aqui com o Adilson. Vicente Freitas, ele está aqui a meu convite, porque jamais eu poderia iniciar um programa que vai durar muito tempo sem ele estar presente como convidado no primeiro programa. Porque Vicente Freitas foi ele quem realmente escreveu essa história e tem
livros lançados em toda parte. Vicente Freitas, eu sempre digo e renovo, Vicente Freitas é o patrimônio vivo da cultura internacional, da cultura nacional, da cultura estadual, da cultura municipal, da cultura de Veracruz. Mas, Vicente Freitas, quantos livros você tem publicado em outros países, em outras línguas? Um sobre o Fernando Pessoa, né? E outro sobre o seu Nicodemos Araújo, o carpinteiro das letras. Bom, na verdade, esses foram traduzidos em 9 línguas, né? Mas os que estão na língua portuguesa, né? Eles também estão disponíveis à venda em outros países. Olha, eu queria... Sabe quem é Vicente Freitas? Você não sabe quem é Vicente Freitas. Vicente Freitas de Araújo, jornalista, escritor cearense, nasceu na cidade de Veracruz, na Ribeira do Acaraú. Dedica-se à literatura e às artes plásticas, distinguindo-se como poeta, cronista e historiador. Depois de estudar em escolas de sua cidade natal, Veracruz, mudou-se para Fortaleza, passando então a conviver com um grupo de escritores e poetas frequentadores da Casa Juvenal Galeno, em Fortaleza. O autor de Veracruz, Biografia do Município, é licenciado em História e Geografia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Toda essa fonte é do site de poesia. Vicente, por que você viu essa ideia desse livro, Veracruz, Biografia do Município? Desde criança eu tinha interesse em literatura, né? E o seu Nicodemos, que é primo legítimo do meu pai e da minha mãe também, quando ele publicava um livro, ele ia deixar um de presente lá em casa. E eu, muito criança, eu acho que era o único que lia o livro, né? Então, com o tempo que eu já no 2º grau, eu percebi que o livro não tinha muita profundidade, né? Porque, na verdade, ele não tinha as fontes, né? E quando eu consegui as fontes necessárias para fazer um livro mais abrangente, eu dei início, isso nos anos 90, e em 2001 o livro já estava sendo publicado na primeira edição, mas depois eu fiz uma edição mais revisada, né? Acrescentei muita coisa. E hoje o livro tem umas edições de 370 páginas, tem uma de 550 páginas. Inclusive, esse livro eu fiz uma homenagem ao Edilson, né? Sampaio, e coloquei a foto dele na capa. Foi uma homenagem de aniversário. Aproveitando, muito obrigado publicamente. Talvez você não esteja entendendo bem o que nós estamos fazendo. Nós estamos iniciando um programa para contar a história da nossa terra, do município, da nossa cidade e do nosso povo de Veracruz. Tudo isso, como diz Vicente Freitas, à luz das recordações da família, fatos que compõem o universo doméstico, universo este, repleto de personagens que participaram e contribuíram para a história de Veracruz, intelectual, social e político. Percorrerei a minha terra, desvendando as suas origens e o seu progresso. O nosso programa Veracruz Como Te Amo tem por finalidade relatar a história de nossa terra em várias passagens, desde a sua iniciação, contagem de fatos, os anos de 1940 em diante. Teremos convidados que irão relatar suas histórias de antigamente e muita novidade no decorrer dos dias que iremos estar
juntos nessa magnífica caminhada. Vicente, eu gostaria que você falasse, relatasse aqui, quando realmente, a época, o ano, que teve início a história do município de Bela Cruz. Por gentileza. Bom, eu costumo dizer que a história do município de Bela Cruz começa com as Sesmarias, né? As Sesmarias eram uma faixa de terra que o governo doava para a pessoa plantar e criar gado. Então, a primeira Sesmaria aqui da região, que abrangia a parte do Acaraú, Caraú, Bela Cruz, Marco e até Santana, era a Sesmaria do Góis. Manuel Dias de Góis recebeu essas Sesmarias isso em 1683, né? 1683. Mas antes, se não me falha a memória, em 1608 apareceu o padre Francisco Pinto, não? Mas não era em Bela Cruz. Mas ele passou aqui em Bela Cruz? Não. Não passou? Não. Muito bem. Mas a história de Nicolau Peixoto, ele também é desses anos, não é? 1600 e pouco? O Nicolau Peixoto recebeu a Sesmaria em 1702. Só que, quando se recebia uma terra dessa, você já estava apossado há muito tempo. Então, ele chegou aqui antes dessa época aí. O capitão Diogo Lopes recebeu a Sesmaria depois que ele já estava na terra há 40 anos. Então, tudo indica que o Nicolau da Costa Peixoto chegou aqui antes de 1702. Muito bem. Bom, Vicente, a história é o seguinte: a origem de Bela Cruz, ele consta no seu livro, que é o município brasileiro do estado do Ceará, localizado às margens do rio Acaraú, na micro-região do litoral de Camusim e Acaraú. E nessa região do noroeste cearense, bem próximo da praia de Jericoacoara. Essa é a realidade, né? Muito bem. Vicente, há uma versão de que a cidade cearense Bela Cruz chamava-se de primeiro Alto da Genoveva, nome este que teria provindo de uma mulata então residente no sítio de origem. Essa história, ela é uma lenda ou é verdadeira? Por favor, não, aqui... rapidamente coloque aí para que a população nossa que está assistindo, o povo brasileiro, onde quer que se encontre, tome conhecimento de que essa Genoveva, que fala, né, que era parteira, que era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Conta essa história, por favor. Não, a Bela Cruz nunca se chamou Alto da Genoveva. A prova é que quando o Nicolau Peixoto doou meia légua de terra para a igreja, que depois passou a ser a terra da paróquia, já está lá na escritura, né? Isso em 1732, né? Localizada no sítio Santa Cruz. Já era Santa Cruz. Já se chamava Sítio Santa Cruz. Bom, em 1732. Na verdade, a Genoveva aí é uma lenda. Certo? Então, pronto. Lenda. A verdade que nós temos é que diversos latifundiários, né, e criadores de gado ali adquiriram Sesmaria, que você estava acabando de falar, e passaram a morar. Isso quase um século antes da existência da Genoveva, né? Mas aqui nós temos uma história de que existiu sim uma Genoveva. Mas quem é essa Genoveva? Filho de quem? Não, existiu várias, né? Sim, mas a principal, a mais antiga, no caso... Bom, tem uma que é filha do capitão... Na verdade, ela é neta do capitão José de Araújo Costa, né?
neta do capitão José de Araújo Costa. Mas em 1732, quando Bela Cruz já se chamava Sítio Santa Cruz, né, que está lá na escritura, o capitão José de Araújo Costa, que é avô dessa Genoveva, ele tinha 9 anos de idade na época e morava em Portugal. Então ele chegou aqui em 1747, com a faixa de 20 e poucos anos, né? Então não faz sentido o primeiro nome da Bela Cruz ter sido Alto da Genoveva. É, porque aqui diz que o Martinho do Prado Leão, né, casou-se com a Genoveva, 22 de julho de 1793, com Genoveva Maria de Jesus. Pois sim, 1793. Olha, 1793 já fazia 70 anos que tinham construído a igreja, né? Que era filha de Anselmo Araújo Costa e de Dona Francisca Xavier, que era a mãe da Genoveva. Posteriormente, o Anselmo de Araújo Costa é irmão do capitão Diogo Lopes. Pronto. Ele é filho do capitão José de Araújo Costa, que é português. Pois é, posteriormente, como você escreveu, esse casal passou a morar nas proximidades da Capela Santa Cruz. Aí é que vem, a Santa Cruz existiu. Não existiu, foi o Alto da Genoveva, não é? Santa Cruz, é verdade. Eis aí a origem do nome Alto da Genoveva, que estamos certos, nunca deu nome ao povoado, mas apenas a parte alta que a Genoveva residia. Bom, na verdade, eu puxei isso aqui, porque a Bela Cruz, nós estamos no início de uma história que se vai prolongar por muitos e muitos capítulos. E essa história, ela é muito importante, trazendo o escritor do livro, da história da Bela Cruz, para poder a gente confirmar a realidade. Porque tudo aqui que se fala, que se comenta, neste histórico passado, foi pesquisado, procurado, foi ser feito. Você pesquisou aonde mais ou menos tudo isso? A base principal? Bom, nos livros paroquiais, eu li todos os livros paroquiais, não só da Bela Cruz, mas da Bela Cruz, do Acaraú, da Cruz, do Marco, do Morrinho, de Santana, da Montada, de Sobral, até de Canindé eu li. Então, quando chega aqui na parte de Santa Cruz, não existe nenhum certidão de casamento, certidão de óbito ou certidão de batizado, falando em Alto da Genoveva. Todas as certidões, da primeira até a última, do último ano, que aqui se chamou Santa Cruz, que depois passou para Bela Cruz. Então, da primeira certidão feita nessas igrejas aqui de Bela Cruz, tanto da primeira quanto da segunda igreja, que era no mesmo local da igreja matriz de hoje. Não existe uma certidão com Alto da Genoveva que cite Alto da Genoveva. Todo está lá, casado na igreja, na capela de Santa Cruz, ou sepultado na capela de Santa Cruz, porque naquela época sepultava na própria igreja, não havia cemitério aqui. Pois é, aqui diz que Manuel Góes e seus companheiros construíram a primeira igrejinha, né? Essa primeira igrejinha foi consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Em 1938, o Decreto Federal número 311 deu ao topônimo a denominação de Bela Cruz. Aí uma coisinha que nem todo mundo sabe. Quer dizer, Bela Cruz foi em 1938, pelo Decreto Federal número 311, que passou a chamar-se a Santa Cruz, passou para Bela Cruz. O patrimônio da capela foi constituído de meia légua de terra e 40 vacas, doado pelos proprietários Nicolau da Costa Peixoto e Domingos Aguiar de Oliveira, 12 de dezembro
de 1732, para Capelinha, né? Foi. Capelinha. Já o município foi criado, já sabemos, 23 de fevereiro de 1957, do então governador do Ceará, Paulo Sarazate Ferreira Lopes, e foi instalado oficialmente em 25 de março de 1959. O que nós podemos ver aqui é que a Bela Cruz, na sua história, homens trabalhadores, homens lutadores, fazendeiros, a origem do nosso povo, a origem da nossa terra, não foi coisa qualquer. Foi com uma batalha muito forte, como você diz no seu livro. Vieram do Recife, do Pernambuco, E outros, com gado, e outros de Portugal mesmo. com gado, chegar aqui no Rio Acaraú. É uma distância muito grande. Olha bem que de Fortaleza para Recife são 640 quilômetros. Talvez ele veio de mais perto, mas de qualquer maneira atravessou o Rio Grande do Norte para chegar aqui, né? Ou então veio pelo Cariri, pelo Exu, não sabemos. De qualquer maneira, Bela Cruz tem história, uma história fantástica, que é de homens batalhadores, lutadores, que são o nosso orgulho de um passado tão bonito que nós temos relacionado aqui em Bela Cruz. Bela Cruz é um município brasileiro do estado de Ceará, localizado às margens do rio Acaraú, na microrregião do litoral de Camusim e Acaraú, e noroeste cearense, bem próximo a Jericoacoara. Cultura. Por enquanto, nós temos que falar da nossa origem, do começo. Você escreveu, Vicente Freitas, Arraiá da Vizinhança, Matriz, último fim de semana de julho, Festa de São Francisco, na Matriz, que é no Carrasco, de 25 de setembro a 4 de outubro, Festa de São Vicente de Paulo, 27 de setembro, em Bela Cruz, Festa da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, de 28 de novembro a 8 de dezembro, Festa do Caju, entre os meses de outubro e novembro. Isso é a história, mas sempre existiu. E a principal, naturalmente, da cultura aqui que nós temos, deve ser o boi, né? O rezado. Bom, O que você diz? A cultura, para mim, mais esse negócio de reizado, para mim, não é cultura. Isso aí são Não é cultura. folguedos populares. É, né? Mas nós temos que colocar como, Agora, no caso aqui, no caso de, por exemplo, o Luiz da Câmara Cascudo, ele pega um folguedo popular, como um reizado, ou qualquer outro tipo, e aí ele escreve um livro sobre aquele tema, descobrindo toda a sua origem, de onde veio e tal. Aí, se você for ler o livro do Luiz da Câmara Cascudo, isso aí é cultura. Mas o reizado em si não é cultura. bom, É então, um folguedo popular. mas folguedo popular nós vamos colocar como cultura, que é o que tinha na época, né? E até hoje, muito pouquinho, né? Aqui o Colo de Mãe, a Missão Católica Colo de Mãe, apresenta aí um rezado, né? Bom, vamos adiantar aqui, divisão política. A economia do município de Bela Cruz, na agricultura, onde se produz castanha de caju, mandioca, milho, feijão, batata doce, melancia e carnaúba. A pecuária também constitui fonte de emprego e renda para boa parcela da população. Constituía, que hoje nós não temos mais ninguém para trabalhar, serviço, braçal, material humano, para a agricultura nós não temos, né? Nós sabemos que não temos gente à disposição, e nós podemos falar nisso agora, relembrando que antigamente, nós estamos recordando, Vicente sabe disso, que as pessoas trabalhavam em união. Eles iam plantar, se reuniam todos para plantar a roça de um, a roça do outro, a roça do outro, matavam um porco com uma coisa e todo mundo se divertia. Depois a limpeza e depois
arrecadar tudo e todo mundo ter a sua produção sem gastar um centavo. É um mutirão, né? Era assim um mutirão, né? E também Hoje, a agricultura familiar, né? Porque antigamente um casal tinha 20 filhos. Pois sim, mas isso aí... Então já era uma agricultura bem desenvolvida. Hoje a um casal familiar, ela assim mesmo não é a família que trabalha. Pouca gente. Hoje está diferente. Esse negócio que nós podemos tocar mais para frente, sobre essas coisas de governo, né, política propriamente dita, não vamos falar. O comércio de Bela Cruz reveste-se de suma importância para a economia do município, contando com lojas de tecido na época, né? Armarinhos, lojas de calçados, de eletrodomésticos, de confecções, mercearias, armazém, farmácia, material de construção, dentre outros. Eu me lembro de muitos anos atrás, mas que o posto de gasolina do seu Anselmo Diogo, Zé Diogo, vendia gasolina em lata, né? Litro. Não tinha bombas, sempre não tinha energia, entende? Então este era o comércio que funcionava na época da rapadura e tudo. Hoje já é mais estilizado, já é moderno, já é uma coisa completamente diferente. Então, a atividade artesanal também se encontra fortemente presente no passado de Bela Cruz, sendo sua produção bastante diversificada. Bordados, rendas, varandas, rede de dormir, crochê, rede de pesca, etc. Era muito bacana, não era? E hoje você não vê? Não, naquele tempo, você não vê. As mulheres tudo sentadas nas calçadas, de noitinha, fazendo crochê. E tinha a produção de chapéu, sacas, esteira, tudo da Carnalbeira era aproveitado. Aproveitado. E hoje ninguém vê. Tudo, né? Muito bem. Mas, bom, curiosidade que o Vicente colocou aqui foi: o município de Bela Cruz tem 3 distritos atualmente. Você colocou 2, mas vamos colocar os 3. São Gonçalo, que atualmente é distrito, aprovado por Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Na época que eu escrevi o livro, era só Bela a Sede e a Prata. Então, para quem chegou agora e para quem não está tomando conhecimento, estamos apresentando o início do programa Criação e Apresentação deste radialista amigo de vocês, Edilson Carvalho de Sampaio, programa Bela Cruz como Te Amo. Vamos dar continuidade ao nosso programa? Talvez, no início, aborreça, porque ninguém quer ouvir essas histórias, mas é necessário, já que estamos falando da história do nosso município. O nosso município não nasceu cidade, não nasceu com prefeito, não nasceu com deputado, não nasceu com nada. Então a gente vai colocar para depois chegar lá. Hidrografia e recursos hídricos. Bom, conforme o livro do Vicente Freitas, as principais fontes de água são rios, Acaraú e riachos, Ilhanduba, da Prata e do córrego Lagoas, Belém de Fora, Jota de Sá, do Mato, do Grosso e Santa Cruz, açudes de Araticuns, de Prata e do Cajueirinho, diversos córregos que fluem para o rio Acaraú e riachos. Quais são os relevos solos? Região costeira, areia quartzosas, álicas, areias quartzosas distróficas, areias quartzolas eutróficas, areias quartzolas marinhas distróficas, pó disólico vermelho, amarelo, eutrófico, formada de dunas e ilhas com a ilha do Rocha. Não possui grandes elevações. A vegetação. A maior parte do território é coberto por cajueiros, pequena área coberta por caatinga, arbustivas, aberta e densa, e por tabuleiros costeiros. Aí nós estamos levando até você um levantamento tirado do livro do escritor que está aqui presente, Vicente Freitas, que jamais eu poderia fazer ou apresentar um programa desse sem ter a presença do escritor da história
do nosso município. A população de Veracruz, atualmente, na época não devia ser muito pequena, né? Devia ser pequeníssima, né? Porque não tinha ninguém. Agora, hoje ela está com 30 mil habitantes. Do censo de 2010, IBGE de 2007, 29, aumentou 1.000 só. É isso aí, é o que está aí, né? População urbana 11.585, rural 16.773, e aí vai. A distância de Veracruz para Fortaleza, capital cearense, 230 quilômetros, dados de características geográficas. A área de extensão de terra do município de Veracruz, 841,71 quilômetros quadrados, né? É isso aí? É um grande município, né? É grande. Então, o município de Veracruz é muito grande se nós estamos levando em conta esta situação. Por quê? Porque nós sabemos que toda pessoa tem uma história. Como o município tem a nossa história. É lamentável que alguns municípios, Vicente Freitas, não têm história. Não, tem. Mas não é... Não foi registrada, né? E nem é como a nossa, publicada, né? Como a nossa aqui. É bem verdade que nós temos, durante os programas que hão de vir, nós vamos trazer assuntos em relação à religião, à política. Nós vamos contar a história de como era Veracruz em 1940, que eu vivi. Aí eu posso contar essa história, que não adianta eu contar agora que estamos iniciando. Eu vou ter outros convidados para falar sobre a Veracruz de ontem, antigamente, como era a beleza da Veracruz, que dá vontade de contar logo, mas não posso e não devo. Você vai ter que esperar. Para os próximos capítulos. Para os próximos capítulos. Senão nós vamos prolongar demais e não vamos chegar a um determinado acordo comum, que é o que nós vamos levar. Não vamos falar em política, eleições, não vamos falar em tudo que eu tenho conhecimento próprio e posso trazer pessoas também que têm e pessoas que viveram. Eu tenho muitos queridos e amados idosos que estão prontos aí para contar passado deles naquele tempo, como era os namoros, os casamentos, e eu sou testemunho dos meus próprios namoros. A minha vida também faz parte de Veracruz total, nesse sentido. Então eu quero agradecer ao Márcio, que está nos prestando esse grande serviço de fazer essa filmagem desse primeiro capítulo, e outros que ele nos aceitar e nos prestigiar com essa sua bondade. Agradecer ao Vicente Freitas por ter aceito o meu convite, por estar aqui. E agora eu pediria ao Vicente Freitas que falasse um pouco sobre esse programa, sobre esse assunto, para que as pessoas saibam que nós estamos com responsabilidade, com vontade, com amor, com carinho, de dar notícia ao mundo da nossa Veracruz querida. Vicente? Pois é, Gilson, como você falou, a gente vai deixar para os próximos capítulos falar de coisas mais atuais, né? Na verdade, hoje foi só a abertura, né? Abertura. E inaugurando aqui um novo programa, né? O novo programa de entrevistas, né? Veracruz Como Te Amo já existe desde 93, na Rádio Comunitária Genoveva FM. E agora nós estamos apresentando um novo formato. Um novo formato. É um programa Veracruz Como Te Amo, levando o conhecimento da história desde 1608, quando aqui passaram os missionários católicos, frades, né? Francisco Pinto, por exemplo. Eu gosto de falar isso porque é um princípio. E esse princípio da história de Veracruz é muito importante para que você, além de filho da Veracruz e outros que não são, tenham conhecimento do nosso município, da sua história. Pois é, como eu falei no início, né? Santa Cruz, o primeiro nome, né? E aí na região também tem muitas dúvidas sobre o primeiro nome, né? Por que teve aquele nome?
Mas as pesquisas que eu fiz dá outra origem, né? Por exemplo, Marco, eles dizem que Manuel de Góes foi medir a Sesmaria. Quem media não era quem recebia, quem media era quem ia fazer a doação. E o Manuel de Góes parou no marco e botou lá um marco, uma pedra, e aí passou a ser Marco. Eu já acho que não foi isso. É esquisito. Porque quando chegaram os primeiros donatários de capitania em Pernambuco, eles chegaram ali em Goiânia, Igaraçu, por ali, e eles doaram o nome ao lugar de Marco. E esse pessoal que vieram habitar para cá, vieram de lá. Aí eles colocaram o nome de Marco. Bom, aí é outra história, né? Mas Bela Cruz, primeiro nome Santa Cruz, a origem. Ora, os primeiros moradores que vieram para cá vieram de Pernambuco, de Igaraçu. Antes, Igaraçu se chamava Santa Cruz. E não era Igaraçu, era Garaçu. E eles vieram e se hospedaram e começaram a morar em Acaraú. E Acaraú não era Acaraú, era Caracu. Então eu acho que o Caracu veio de Garaçu. Eles chamavam Garaçu, mas os nativos tinham uma certa dificuldade para chamar Garaçu e chamavam Caracu. E só depois de muitos anos é que passou a ser Acaraú. Mas no início era Caracu. Pois bem, nós agradecemos a sua participação nos assistindo. Muito obrigado. E procure lá no YouTube, Edilson Carvalho de Sampaio, para que você possa se inscrever e acompanhar o nosso trabalho. Nosso trabalho é em prol daquele orgulho que a gente tem, bairrista, patriota, em favor da nossa terra, do nosso povo, para que o nome da Veracruz, como ele já é internacional, por intermédio dos livros do Vicente Freitas, muito grande, também por intermédio, nós vamos falar ainda, a Iacol, foi quem mais levou o nome de Veracruz, mais distante, vamos falar de João Ambrosio, vamos falar de tantas personalidades ilustres, filhos de Veracruz, que nós não podemos esquecer. Isso tudo é um trabalho consciente, de responsabilidade, que eu assumi por ideia de um amigo. Não foi a minha ideia trazer esse programa, foi o Rafael Dutra quem me deu a ideia. Senhor Adilson, por que você não faz um programa no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, sobre a história de Veracruz? E eu aproveitei e coloquei o nome, mais do que justo, porque é o nome que eu criei, Veracruz Comerciante, e esse nome vai continuar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que haja paz e união em todos os lares. Deus seja louvado. Amém. Obrigado a Deus pelo convite, e quando precisar, eu estarei aqui de novo.